Boa noite, estamos começando o primeiro encontro dos 3 grandes encontros do Escrita Criativa Avançada Cine Oficina. Exatamente. Olá para todos, eu sou Marcelo e começamos aqui e vamos apresentar os 7 passos para você escrever o texto que vai mudar a sua vida. O tema de hoje é especial. Tudo que mamãe e seu amor não dizem sobre o seu texto. E por que não dizem? Porque o coração não deixa. Simples assim. Mas eu vou mostrar os erros que você está cometendo e que estão sendo fatais para você não atingir o objetivo que tanto deseja. Qual o objetivo? De escrever grandes histórias pelo prazer de escrever. O objetivo de escrever o romance e o roteiro que vai mudar a sua vida. De fazer carreira como escritor, roteirista ou criativo. Hoje, você vai saber por que ainda não chegou lá. Não atingiu, como eu digo, os pícaros da glória. Mas talvez você pense que afirmar que um texto seja capaz de mudar sua vida é algo exagerado, uma overpromise. Pense que o texto que você vai escrever a partir de uma metodologia inovadora e séria, que esse texto vai transformar toda a sua vida, isso aí é demais? Você pensa que não é por aí. Olha, se eu fosse você, pensaria 2 vezes. Um texto, 100 anos de solidão, mudou a vida de Garcia Marques. Um texto mudou a vida de Anthony Bourdain. O livro Cozinha Confessional. Um discurso mudou a vida de um jovem. O famoso discurso do filtro solar. Também aconteceu comigo. O texto transformou um garoto de 18 anos sem rumo num publicitário aos 20, num redator aos 23, redator premiado no Brasil poucos meses depois e premiado no exterior logo depois.
redator do ano aos 29 e indo para São Paulo aos 30 para uma das agências mais conceituadas do mundo. Veja, o texto pode sim mudar as nossas vidas. Ano passado, ganhei meus 2 primeiros prêmios como roteirista e diretor de cena em dramaturgia, em Portugal e Madrid. Veja, o texto segue mudando a minha vida até hoje. Por tudo que passei, que ainda passo e vivo, eu posso afirmar: o texto pode e vai mudar a sua vida. Mas também sei que você, como 98% dos futuros escritores, roteiristas e criativos, está fazendo errado. E eu quero te ajudar. Como eu posso falar isso com tanta convicção? Antes de você se revoltar, primeiro me ouça, reflita e depois me diga se eu não estou certo e querendo o melhor para você. Apesar desta minha bela cutis de 29, acredite, eu já tenho 34 anos só de texto profissional. Por isso, eu sei que as universidades de comunicação, entre outros, não dão a poética de Aristóteles, que é a base da dramaturgia. Como é que eu sei disso? Porque o meu curso de publicidade e propaganda, que era considerado o terceiro melhor do Brasil na época, tinha um conteúdo pífio de redação. Eu sei, é triste dizer isso, mas era verdade. Havia até um grande professor de cinema, um senhor de idade avançada que falava baixinho, mas sabia muito de cinema. Porém, ele não fazia a conexão com todas as transformações que aconteciam naquela época. Possivelmente, não era a função da cadeira dele fazer isso. Então, era muito pouco ou quase nada que a universidade entregava. Mas vamos em frente. Sei também que a grande maioria de vocês que desejam ser escritores e roteiristas, e também, possivelmente você, ainda não fez uma série de oficinas. Algo que eu fiz e foi onde eu tive acesso à poética. Ao mesmo tempo, provavelmente, você não deve ter reforçado o seu aprendizado de dramaturgia com um workshop ministrado por um grande roteirista, como, por exemplo, o Doc Comparato da Globo, ou alguém parecido, como eu fiz. Você conseguiu fazer, fez. Eu estou apenas aqui exemplificando uma trajetória básica que você precisa ter para dominar a técnica. Compreendeu? Sim, ao entrar numa agência com 20 anos, eu sabia que precisava ter um texto profissional. E isso eu busquei na oficina do escritor Charles Kiefer, que trabalhava a poética de Aristóteles voltada para o texto. Algo que eu sempre alerto para vocês, não é mesmo? Depois, eu fui me aprofundar ainda mais com o Doc Comparato da Globo, como eu acabei de falar. Mas isso não é tudo. É preciso se dedicar muito, por horas e horas, inclusive finais de semana. Lembre, nós falamos que se você quer ser redator e quer ser escritor ou roteirista, precisa arranjar tempo.
Para quê? Para aprimorar a técnica, ou mesmo até para criar metodologias próprias. Eu, por exemplo, desenvolvi uma forma de aprimorar os diálogos, fazendo com que eles ficassem muito mais reais e convincentes. Um dia eu conto como é isso, como é que se faz. Claro, possivelmente você ainda não tenha realizado tudo isso. Mas eu passei a fazer tudo isso desde o momento em que eu pisei na agência. Mesmo não entrando direto na criação, é claro. Os redatores me passavam todos os trabalhos que eles não queriam fazer. Spot de rádio, anúncios menores, comerciais de varejo. Eu adorava e fazia a mil, né? E foi essa dedicação, somada a todo o conhecimento que recebi de meus mestres e de meus colegas de agência, que me levaram a ter êxito na minha carreira, a ganhar praticamente todos os prêmios relevantes, nacionais e internacionais da minha profissão. Mas importante, e essa frase é bela, dedicação sem técnica ou técnica sem dedicação não leva a nada. Lembrem bem disso. Mas não se preocupem. Tudo bem se você ainda não começou sua jornada. Nós estamos aqui exatamente para isso. Essa introdução é apenas para mostrar que eu conheço um pouco de você. E agora você já sabe muito de mim e sabe como eu cheguei até aqui. Depois, eu vou contar como eu transformei essa trajetória num método com 7 passos objetivos, claros e vencedores. Você também vai saber como eu apliquei essa metodologia nas minhas equipes, enquanto diretor de criação. E a felicidade de ver os jovens talentos crescendo, se destacando. Sem falar depois de saber que hoje estão em grandes agências em Nova York, Dubai, São Paulo, pelo mundo. Mas agora que eu conheço um pouco de você e você de mim, é simples. Se você desejar trilhar um caminho parecido com o meu, é só a gente seguir juntos. Então vamos lá? Primeiro, eu quero que você se liberte e desapegue de qualquer negativismo. O que vou te dizer não é crítica, é para você deixar de perder. De perder dinheiro, de perder tempo e passar a ganhar. Ganhar em qualidade de escrita, em qualidade de conexão com o seu leitor e o seu espectador. Sim. Você vai ver que só tem a ganhar me ouvindo, como eu ganhei ouvindo os meus mestres. Acredite. Então vamos dar um passo de cada vez para você evoluir de verdade. Vamos começar vendo aquilo que a grande maioria erra. Possivelmente você pode estar errando. Escrevo bem, agora é só contar histórias. Esse é o erro mais frequente. E pensando assim, você não vai a lugar nenhum. Escrever com correção não é escrever com emoção. Dominar a gramática não é dominar a narrativa. Além disso, com o ChatGPT e outras IA, todo mundo tem uma ótima ferramenta de revisão e de graça no seu computador. Então, você vai ser só mais um na multidão, certo? Ou seja, ou você domina a técnica ou a massa engole você. Você não tem mais escolha. Pare agora mesmo de insistir no erro, mude sua maneira de pensar e comece a trilhar o caminho dos grandes mestres. 2. Escrever é solitário, então eu vou vencer sozinho. Não vai não. Até hoje, eu não conheço nenhum grande autor e roteirista que venceu só.
Até J.D. Salinger, que se tornou um eremita no final da vida e que era um ser muito difícil, fez oficina e teve mestre. Dos contemporâneos, Stephen King, Guilhermo Arriaga, de Amores Brutos e 21 Gramas, Chuck Palahniuk, do Clube da Luta, e uma lista enorme de nomes, todos fizeram oficinas, tiveram mestres. Eu poderia passar a noite aqui declamando nomes, e não precisa. Gabriel Garcia Marques não só fez como ministrou oficinas. Diversos escritores, depois das oficinas, passaram a se encontrar em grupos de intelectuais, se reuniram para discutir conceitos, teorias e ideias, tudo para não ficarem fechados e obsoletos. Hemingway tinha no mínimo 2 grupos, para citar uma figura pesadíssima. Então, se convença de vez. Escrever é solitário, evoluir não. 101% dos grandes criativos fizeram oficinas. Várias delas. Funciona mais ou menos assim. Você escolhe um grande mestre, segue e vai fazendo, uma atrás da outra. Depois, você tem que ver se está evoluindo. Enquanto você está crescendo, está valendo. Essa é a métrica. Pescou? Bom. 3. Com 1 ou 2 cursinhos, não oficina, cursinhos, eu brilho. Aí, essa é de chorar. Os futuros escritores e roteiristas são os que mais gastam dinheiro errado. Tem curso de Dan Brown, curso de formação de roteiro, storytelling. O que não falta é curso para tirar dinheiro. Sei de pessoas que fizeram 5 cursos e não sabem estruturar um texto decente. Desculpe, falei. Se os grandes mestres partem da poética de Aristóteles, tanto no cinema como no texto, fica claro que há uma base estabelecida, certo? Então, tudo que sair disso está falho. Já está na hora de você compreender isso. Se o curso não partir disso para mais, ele não é indicado. Vamos combinar assim? Basta entender isso e o bolso de vocês agradece. É o primeiro passo para não perder dinheiro. E quando forem fazer um curso, lembrem do tio Marcelo para agradecer. Escritor faz oficina e roteirista faz curso de roteiro. Não é bem assim. Qual é o objetivo do escritor e qual é o objetivo do roteirista? O objetivo de ambos é contar uma história. Uma história que emocione, de alto impacto, que fique na lembrança. Ok? O que muda entre os dois? O meio em que a história é contada. Ótimo! Mas se você não souber estruturar uma boa história, o que é que acontece? Tragédia, pânico, dedo no olho e correria. Outra coisa, já notaram quantos escritores se tornaram grandes roteiristas? Sabem das histórias, ou melhor, da história de Mário Puzo, que eu já contei inúmeras vezes? Bom, vamos de novo. Depois de escrever o livro O Poderoso Chefão, depois de escrever o roteiro para O Poderoso Chefão, ele decidiu virar também roteirista. E foi comprar o livro mais indicado para se tornar um roteirista profissional. Ao abrir, no primeiro capítulo, dizia: aprenda roteiro com Mário Puzo. Vejam, isso não é por acaso. Isso acontece porque os escritores possuem uma base narrativa muito sólida. Certo?
A literatura oferece essa instrução e a condição de contar uma história com maestria. A migração da redação para o roteiro é muito mais fluida. Por isso que eu formo os escritores e roteiristas com a mesma base inicial, dividindo apenas as duas formações no segundo módulo. Assim, os roteiristas têm uma formação muito mais sólida. Sim, a redação literária e a redação de roteiro são diferentes, mas primeiro, você, escritor e roteirista, precisam aprender a contar uma história com maestria. Outro ponto fundamental. Eu estou falando de redação de roteiro e não formatação. Compreenderam? São coisas completamente diferentes. Então, atenção, futuros grandes roteiristas. Caso você realmente queira ser um dos grandes, primeiro aprenda a contar uma história com arte. Depois, domine a arte da redação do roteiro. Ao fazer isso, você estará seguindo as grandes escolas do cinema mundial e vai estar à frente no nosso mercado. 5. 15 minutinhos por semana vão me levar à fama. Acho que 15 minutinhos ou 30 não vão levar você nem à esquina. Desculpe, mas falei de novo. Escrever é algo sério e suas expectativas precisam estar alinhadas à sua dedicação. Stephen King indica aos novatos 1000 palavras por dia. Ele escreve 4.000 palavras por dia, todos os dias. Por aí, você tem uma referência. Então, ao almejar o sucesso, lembre-se, escrever é para quem tem paixão. Obviamente, você não vai começar com a constância do Stephen King. Mas não me venha com 30 minutos, por favor. Basta se organizar que você consegue. 6º, novo erro, hein? Com a IA eu vou brilhar. Antes de eu começar a falar, dá uma olhada nessa matéria. Uma editora de Curitiba cancelou um prêmio literário depois de receber inscrições de obras feitas por inteligência artificial. Pois é. A premiação começou no ano passado e reconhece livros inéditos, né? Que se destaquem nas áreas de filosofia, literatura e política. Agora, a editora Cotter recebeu cerca de 900 obras na inscrição do concurso desse ano, só que dessas, 40 tinham sinais óbvios do uso de inteligência artificial, como comentários feitos pela própria ferramenta. Que loucura! Outros 60 textos apresentam indícios do uso de IA. Agora a editora estuda novos critérios de avaliação. Aí realmente a coisa vai ficar dura, né, Leilane? Porque o cara quer fazer livro pedindo para o ChatGPT digitar para ele, aí realmente dureza, né? Só isso já seria um bom motivo para você esquecer a IA como sua ghostwriter. Chique isso, né? Mas vou te ajudar mais um pouco. Se você conseguir furar o cerco e fizer sucesso, se prepare para não dormir com mais medo de ser descoberto. E se você conseguir furar o cerco e fizer sucesso, se prepare para não dormir mais com o medo de ser descoberto. Por quê? Porque ao ser descoberto, isso vai arruinar qualquer chance de futuro na sua vida. Sua carreira acabou ali. Você vai virar o Milli Vanilli da literatura ou do cinema. Milli Vanilli é bom, né? Procura no Google e você vai saber quem é o Milli Vanilli. Então,
eu, se eu fosse você, não arriscaria. A IA é excelente suporte de pesquisa, de busca para saber o sinônimo de expressões regionais, palavras complexas. Foque nisso e seja feliz. E tem mais. Eu ainda vou te dar uma razão sublime a partir da abordagem de um brilhante astrofísico que se chama Neil deGrasse Tyson. Tu conhece ele. E ele diz: posso descobrir algo no universo, mas se eu não o fizer, alguém depois de mim descobrirá exatamente a mesma coisa. Já nas artes, o que você cria, ninguém que nasceu antes de você, o que virá a nascer depois da sua morte, será capaz de criar exatamente igual ao que você fez. Porque a arte é uma expressão única do indivíduo. Você compreendeu a dimensão do que ele disse? Você compreendeu que você é único? Que a arte que você vai produzir a partir da sua verdade, ela é única? Compreendeu isso? Então, domine a técnica, busque a sua verdade interior e brilhe. Mas antes, preste muita atenção neste próximo alerta. 7. Minha vida é muito louca. Vou escrever sobre isso. Cuidado! Essa é a primeira lição que você tem numa grande oficina. Não saia escrevendo sobre suas peripécias ou sobre você. Nada de livros autobiográficos. Sim, a grande literatura parte de histórias pessoais, correto? Mas precisa se revestir de ficção, até se desligar totalmente da sua origem. Ou seja, você e sua vida. É a figura do striptease ao contrário que Vargas Llosa brilhantemente apresenta no seu livro. Então, se a sua vida é muito louca, ótimo. Pode render grandes obras de ficção, mas nada de sair escrevendo uma autobiografia. Bom, acredito que muita gente se viu num dos exemplos, em alguns ou em todos. Não precisa entrar em pânico. Se odiar, se punir, é mais que normal. Agora, o erro definitivo é permanecer errando. Esse erro você não pode cometer. Tirando isso, tudo tem solução. E a gente vai falar exatamente sobre a solução. Mas antes, vamos recordar o que foi visto? Vamos lá. O que eu disse? Um texto, um livro, um roteiro. Se eles forem incríveis, eles vão mudar a sua vida. Mas você só vai chegar nesse resultado se começar a dominar a dramaturgia e as técnicas da escrita profundamente. Você precisa dominar e exercitar. E quais são os erros que você não pode mais repetir a partir de hoje? Você lembra? Vamos a eles. Achar que sabe tudo e que está pronto. 1. 2. Achar que vai conseguir sozinho. 3. Fazer curso furado, ficar perdendo tempo e dinheiro. 4. Achar que dá para enganar com forma sem conteúdo. 5. Que 15 minutinhos de dedicação já é o bastante. 6. Que a IA vai te levar para a glória. 7.
que sua vida louca rende uma autobiografia. Bom, agora prepare-se. No próximo encontro, eu vou dar as dicas para você escrever o texto que vai mudar a sua vida. Vou contar passo a passo, em detalhes e sem enrolação. É um conteúdo fundamental para você evoluir de verdade, seja escritor, roteirista ou criativo de conteúdo. Então não perde. É na próxima transmissão daqui a 2 dias, quarta-feira, dia 8, mesmo horário, 20 horas. Vai te preparando. E qualquer dúvida que tiver sobre esse conteúdo de hoje, não deixe de falar comigo. Pode mandar uma mensagem que eu respondo pessoalmente. Pode ser aqui nos comentários ou, se preferir, por e-mail mesmo. Anota o e-mail que vai aparecer na tela. contato@cineoficina.com.br. E agora que você já sabe o que não fazer, precisa conferir o que fazer. E esse é o tema do nosso próximo encontro. Então, primeiro você para de errar e agora passa a acertar. Vamos juntos? Até lá!